Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 181. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia. Lembrando que todos os áudios da Bíblia estão registrados no YouTube e também no podcast do aplicativo Spotify. Todos os links estão disponíveis no Instagram, na bio do Instagram do mulherescomfé.oficial. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas, dos capítulos 19 ao 23. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigado por mais um momento na Tua Palavra, um dia na Tua Palavra, na Tua presença. Obrigado pela a verdade que nós estamos lendo todos os dias. Isso tem sido tão bom para nosso espírito, para nossa alma, que nós possamos colocar em prática tudo o que estivermos aprendendo aqui e compartilharmos com o próximo, Pai. Que o Teu Espírito Santo continue nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão de tudo que estamos lendo. Que possamos abrir os nossos olhos, nos ajude nessa jornada e que possamos manter a disciplina de estar com o Senhor todos os dias. Continua usando as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas em Judá, e dizendo-lhes: Considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês, sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro no temor do Senhor. Em cada causa que chegar a vocês da parte dos seus irmãos israelitas das outras cidades, seja de derramamento de sangue, sejam questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil. E os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom e do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus?
tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora ali estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaizel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e a louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram um dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los, pois, depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos sem valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor.
ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sile. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos no relato de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. 2 Crônicas, capítulo 21. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e o seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele deu-lhes muitos presentes de prata, de ouro e de objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque este era seu filho mais velho. O reinado de Jeorão, rei de Judá. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel como a família de Acabe havia feito, pois se casou com a filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre o descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerras. Os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nesta mesma época, a cidade de Líbna também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado: você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre, que irá piorar até que saiam seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram
e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 Crônicas, capítulo 22. O reinado de Acasias, rei de Judá. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Depois, Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que os serviam e os matou. Saiu então em busca de Acasias e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto. Mas não lhe negaram sepultura, pois disseram, ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o teu coração. Assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Joás escapa de Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei, junto com a sua ama. Assim, Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. 2 Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaias, Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse, reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu, acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte, 1/3 de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo. 1/3 no palácio real e 1/3 na porta do alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas do serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas nas mãos. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhem o rei aonde que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões.
Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos grandes e pequenos, que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram e entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, em pé, junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som de cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem à espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, às quais Davi tinha atribuído tarefas do templo para apresentar os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Segunda Crônicas, capítulo 19, somos introduzidos a um importante capítulo na história do rei Josafá, que governou o reino de Judá por 25 anos. Esse capítulo se desenrola após os eventos narrados em 2 Crônicas 18, quando Josafá se uniu ao rei de Israel, Acabe, em uma expedição militar que resultou na morte deste último. A introdução do capítulo 19 revela que, ao retornar à sua terra, após a derrota de seus inimigos, Josafá é confrontado por Jeú, filho de Anani, um vidente. Jeú censura Josafá por sua aliança com Acabe, um rei ímpio, e por isso a ira do Senhor repousa sobre ele. No entanto, o versículo 3 destaca uma importante característica de Josafá. Seu coração estava voltado para Deus. Em vez de se rebelar ou ficar ressentido com a repreensão divina, Josafá volta-se para o Senhor e toma medidas para promover a justiça em seu reino. Ele nomeia juízes em todas as cidades de Judá e instrui eles a julgar com integridade, sem parcialidade. Além disso, ele adverte os juízes de que o julgamento que eles executam não é apenas humano, mas também divino, pois eles julgam em nome do Senhor. Essa ênfase na justiça e na reverência a Deus estabelece o tom para os eventos subsequentes no próximo capítulo, no capítulo 19, nos quais Josafá busca reformar seu reino de acordo com os princípios da retidão da fé em Deus. Portanto, a introdução do capítulo 19 é fundamental para entendermos as ações e o caráter do rei Josafá, bem como o contexto de reforma que ele está prestes a empreender em seu reino. Em 2 Crônicas, capítulo 20, encontramos um relato fascinante que destaca a fé
e a confiança do rei Josafá em Deus, diante de uma ameaça iminente. A introdução deste capítulo nos apresenta a situação crítica em que o reino de Judá se encontra. Josafá, rei de Judá, recebe a notícia de que uma grande coalizão de inimigos se aproximou para atacar sua nação. Esta coalizão é composta por nações poderosas, como os Moabitas, Amonitas e os Meunitas. A reação de Josafá a essa notícia é exemplar. Ele imediatamente busca a Deus em oração e proclama um jejum em todo o reino de Judá. O reino se dirige ao Senhor em humildade e reconhecimento de sua dependência divina. Ele recorda as promessas e feitos passados de Deus em favor do seu povo, destacando a importância de confiar em Deus em meio à adversidade. O Senhor responde à oração de Josafá através de um profeta, que assegura a vitória divina sobre os inimigos. Josafá e seu exército, em obediência à palavra de Deus, marcham ao encontro dos inimigos com um coro de louvor e adoração. Deus age de forma sobrenatural, causando confusão entre os inimigos que acabam se destruindo mutuamente. No capítulo 20, ainda, temos um relato inspirador da importância da fé, da oração e da adoração em tempos de crise. Esse capítulo nos ensina sobre a confiança inabalável em Deus, que é capaz de vencer qualquer obstáculo que enfrentemos em nossas vidas. Em 2 Crônicas 21, encontramos o início de um capítulo intrigante que continua a narrativa da linhagem de Davi e da história do reino de Judá. Este capítulo é dedicado principalmente ao reinado de Jeorão, filho de Josafá, e apresenta uma série de eventos significativos que moldaram o destino do reino. A introdução deste capítulo revela que Josafá, o rei justo e temente a Deus, faleceu e deixou o seu filho Jeorão como sucessor. No entanto, a transição de poder não foi sem problemas. Logo após assumir o trono, Jeorão mata todos os seus irmãos, eliminando assim potenciais rivais ao trono. Esse ato sanguinário marca o início de um reinado conturbado e pecaminoso. Ao longo do capítulo, vemos que Jeorão governa Judá de maneira ímpia, seguindo um caminho oposto ao seu pai Josafá, que era conhecido por buscar a verdade de Deus. Jeorão promove a idolatria, corrompe o povo e enfrenta conflitos militares, incluindo uma revolta liderada pelos edomitas. Além disso, ele sofre de uma doença dolorosa e incurável, que parece ser um castigo divino. Em 2 Crônicas 22, encontramos um capítulo que nos mergulha em uma intrincada teia de eventos políticos e dinastias reais no reino de Judá. Esta passagem bíblica inicia com a introdução de Acasias, um personagem central nesta narrativa, que assume o trono de Judá após a morte do seu pai, o rei Jeorão. Acasias é apresentado como um rei de curto reinado, com apenas 42 anos de idade, e seu governo é marcado por influências negativas da sua mãe Atalia, filha de Acabe e Jezabel, uma família que trouxe a idolatria e a corrupção para o reino. Um dos pontos cruciais desse capítulo é o confronto de Acasias com o rei de Israel, Jeorão, seu primo. Esse conflito resulta em uma batalha em que Acasias é gravemente ferido e acaba encontrando seu trágico fim. O capítulo também revela a intervenção divina por meio da ação de Jeú, que executa um julgamento divino sobre a linhagem de Acabe, cumprindo assim a profecia de Elias. Além disso, este capítulo lança as bases para os eventos futuros que levam à ascensão da jovem Joás ao trono de Judá, um reinado marcado pela influência do sumo sacerdote Joiada e pela restauração do culto a Yahvé.
E o último capítulo do áudio, o capítulo 23, nós encontramos um relato intrigante e crucial na história do reino de Judá. Esta passagem inicia descrevendo o momento em que o sacerdote Joiada, um homem piedoso e temente a Deus, reuniu os líderes de Judá e deu início a uma revolta contra a rainha Atalia, que havia usurpado o trono após a morte do seu filho, o rei Acasias. Esta revolta foi um ato de extrema importância, pois tinha como objetivo restaurar a linhagem real legítima, preservando assim a promessa divina feita à casa de Davi. E o capítulo ele começa destacando a coragem de Joiada ao reunir os chefes dos levitas e dos sacerdotes, bem como os líderes da família de Judá, em segredo no templo do Senhor. Essa ação demonstra a importância da fé e da unidade do povo de Deus em momentos de crise e também desafio político. Joiada, então, proclama Joás, um jovem descendente da linha real, como rei, e o coloca sob a proteção dos sacerdotes e levitas. Além disso, esse capítulo também enfatiza a importância da adoração e da aliança com Deus na vida do povo de Judá. O templo é o local central para a realização deste ato de restauração e a aliança com Deus é renovada neste momento crucial da história do reino. Este capítulo ilustra como a fé e a obediência à vontade divina podem conduzir a nação de volta ao caminho certo, mesmo em meio a desafios políticos e tumultos. Amém. Terminamos por aqui com muitas lições, não é mesmo? Em todos esses capítulos, nos lembrando que o temer ao Senhor é tão importante. A fé, a nossa obediência à vontade divina acontece por conta de nós temermos ao Senhor. Quando nós temos o temor ao Senhor, nossa fé ela é moldada, nossa obediência à vontade de Deus é vista de uma outra forma. Então, a gente consegue lidar com as dificuldades, os desafios que nós temos no dia a dia por conta desse relacionamento com Deus, por conta desse temor com o Senhor. E é isso que nós vemos na história de alguns reis, né, que tinha esse temor de Deus e que agradava tanto, mas tanto, o coração do nosso Deus. Que o nosso Deus continue falando ao seu coração também e transformando. Nós precisamos sermos transformados para que cada dia nós possamos ter um coração que agrade o coração do nosso Pai. Que Ele continue te abençoando e até o próximo áudio. Tchau, tchau.